Capítulo 43. Repetição. Sunny estava de pé mesmo antes de acordar completamente. De alguma forma, a lâmina azul já estava em sua mão. Sua sombra pairava ao seu lado, pronta para envolver a espada caso ele precisasse atacar ou ao redor de seu corpo, caso já fosse tarde demais para isso. Ele tentou entender o que estava acontecendo. Nefis estava por perto, com sua espada longa erguida em uma postura defensiva. Cassie. Onde está Cassie? Temeu pelo que poderia ver tentáculos gigantes os alcançando na escuridão e olhou em volta. O horizonte leste estava apenas começando a mostrar os primeiros indícios de alvorada, adicionando uma pequena sombra de cinza à escuridão do mundo. Naquela escuridão, não havia sinais de perigo. Finalmente, ele viu Cassie. A garota cega cambaleava na beirada da plataforma com uma expressão horrorizada no rosto. Com seus cabelos loiros bagunçados, ela esticava as mãos, claramente perdida no espaço. Claro, não havia paredes para ela encontrar. A plataforma estava aberta aos elementos e a única coisa que esperava por Cassie era uma queda nas águas escuras e tumultuadas. Antes que Sunny soubesse o que estava fazendo, ele já estava correndo. Isso não era algo muito inteligente afinal, ele não sabia o que tinha feito Cassie gritar e se havia algum perigo oculto por perto. Além disso, ainda estava escuro demais para Nefis enxergar. Seu mergulho repentino poderia ter feito com que ela atacasse com a espada antes de fazer perguntas. Todas essas eram boas razões para esperar e observar primeiro, mas de uma maneira atípica e completamente irracional, Sunny agiu antes de pensar. Ele pegou Cassie momentos antes de ela dar um passo para fora da plataforma, e segurando-a firmemente nos braços, puxou a garota cega de volta. Eu peguei ela! Sunny gritou, informando a Estrela da Mudança que não havia necessidade de esfaqueá-lo com uma espada. E então, em voz baixa, disse a Cassie, eu te peguei. Está tudo bem. Tudo está bem. Acalme-se. Ele sentiu o corpo da garota tremer e olhou em volta novamente, tentando entender o que a assustou tanto. Mas não havia nada. Nefis estava ouvindo o mar pelo mesmo motivo. Depois de alguns segundos, ela perguntou, você vê alguma coisa? Sunny balançou a cabeça desamparado. Não. Ele ajudou Cassie a se sentar no centro da plataforma. Enquanto Nefis montava a guarda acima deles, ele examinou a garota cega para ter certeza de que não havia feridas em seu corpo. Tudo parecia estar bem. Ela não está ferida em lugar algum. Estrela da Mudança olhou para baixo. Embora seu rosto permanecesse indiferente, ele percebeu que ela estava um pouco desconcertada. Após 1 ou 2 segundos, ela perguntou em algo que poderia ser sua versão de um tom calmante. Soava praticamente exatamente o mesmo de sempre, Cassie. O que aconteceu? Magicamente, isso pareceu acalmar a garota cega um pouco. Pelo menos o suficiente para que ela falasse com uma voz trêmula. Cassie estendeu uma mão e apontou para baixo. Ah, a cabeça! Eu vi, ó deuses! Sunny franziu a testa e olhou para Nefis. Ela viu uma visão. O passado. A garota alta ficou em silêncio por um momento. Eu não sei. Isso nunca aconteceu antes. Ambos se voltaram para Cassie, sem saber o que fazer. Como não havia perigo aparente por perto, eles se revezaram tentando acalmar a garota horrorizada. No entanto, após aquela única frase, ela se calou e recusou-se a falar novamente. Nada parecia ajudar. Depois de um tempo, Nefis suspirou. Vamos, deixá-la em paz, por enquanto. Talvez ela precise de tempo. Sunny estava prestes a retrucar, mas, para dizer a verdade, ele também não tinha ideias. No final, ele apenas concordou. Tudo bem. Vou ficar de olho nela. Estrela da Mudança, no entanto, tinha outras ideias. Enquanto o sol nascia e o mar agitado recuava, Nefis optou por dar algum espaço a Cassie e levou Sunny até a beira da plataforma. No entanto, ela se certificou de sempre ter a garota cega na periferia de sua visão. Cassie estava sentada abraçando os joelhos. Seus olhos estavam fechados, mas pequenos tremores que periodicamente percorriam seu corpo denunciavam que ela estava acordada. O olho de Sunny se contraiu. Você tem certeza de que está tudo bem deixá-la assim?
Nefis deu-lhe um olhar complicado. Sim. Então, após algum pensamento, ela acrescentou, Cassie é forte. Sunny não tinha certeza de como responder. Se Estrela da Mudança considerava alguém forte, então provavelmente era. No entanto, forte era a última palavra que lhe vinha à mente quando pensava na delicada, bela e cega garota. Ela não era alguém que precisava constantemente da ajuda deles. Mas, por outro lado, havia diferentes tipos de força. Cassie ainda estava viva e sã, apesar de seu debilitante defeito. Quantas pessoas poderiam ter feito o mesmo? Se você diz. Então, Nefis fez com que ele invocasse a lâmina azul. Depois de estudá-la por um tempo, ela sentiu e tirou sua espada longa do ar. Apesar do seu tamanho, era uma arma elegante. A lâmina estreita e de 2 gumes era muito mais longa do que a da lâmina azul, com uma ponta incrivelmente afiada e simétrica. Toda a lâmina, bem como a guarda simples em forma de cruz e o pomo, pareciam ser feitos de prata e refletiam a luz pálida da manhã. O cabo era firmemente envolvido em couro preto. Colocando as duas espadas lado a lado, Nefis falou, sua espada pode ser usada com uma mão, mas seu verdadeiro potencial só pode ser revelado quando segurada com as duas. É criada principalmente para cortar e separar, daí o centro de gravidade mais alto. No entanto, também pode perfurar. Então ela apontou para dela, minha espada é um pouco mais versátil. É criada tanto para cortar quanto para perfurar, e tem 2 gumes. No entanto, o princípio de manejar essas duas espadas de maneira eficaz é o mesmo. Ela pegou a espada com as 2 mãos, colocando uma perto da guarda e outra perto do pomo. Em seguida, ela fez um golpe descendente. Ambas são armas baseadas em alavancagem. Quando seguradas com 2 mãos, uma mão empurra, ela empurrou a espada para baixo com a mão perto da guarda, enquanto a outra mão puxa. A mão perto do pomo puxou simultaneamente o cabo para cima, dando à lâmina um impulso tremendo na velocidade. É assim que você gera força e realiza golpes poderosos. Agora, sua vez. Sunny olhou para sua espada e a segurou com as 2 mãos, imitando a pose de Nefis. Então, ele a levantou e desferiu um golpe para baixo, certificando-se de aumentar a força do golpe com a mão inferior. Estrela da Mudança observou. Você precisa entender que um golpe não vem das mãos. Ele vem de todo o seu corpo. O poder vem dos seus pés, quadris, tronco, ombros e só então é transmitido para suas mãos. Assim, ela demonstrou o golpe descendente novamente. Desta vez, Sunny prestou atenção na postura geral e nos movimentos de todas as partes do corpo de Estrela da Mudança, em vez de apenas na espada. Ele não era um novato em lutar, instintivamente, ele já sabia como dar um soco adequado, mesmo que, antes, não houvesse muita força em seu corpo. Os princípios de golpear com uma espada eram em grande parte os mesmos, então Sunny rapidamente entendeu o conceito geral. Ele executou o simples golpe descendente mais algumas vezes. Depois de cada vez, Nefis deu-lhe dicas e corrigiu seus erros. Algum tempo depois, ela finalmente ficou satisfeita com sua forma. Bom. Sunny sorriu, orgulhoso de suas realizações. Nefis olhou para ele pensativamente e assentiu. Agora, faça isso mais 1000 vezes. O sorriso congelou no rosto de Sunny. 1000. Ela disse 1000. Ele piscou. Desculpe. Quantas vezes? Estrela da Mudança inclinou a cabeça e pensou por algum tempo. Bem, não temos muito tempo hoje. Então, sim. Apenas 1000. Ah. Ah. Apenas 1000, hein? Sunny se esforçou para soar educado. Entendi. Tudo bem. Enquanto Nefis voltava para sentar-se com Cassie, ele se virou para o mar e levantou sua espada. 1. A lâmina azul sibilou ao cortar o ar. Ele a levantou novamente. 2. Empurre e puxe. É assim que você gera força. 3. Golpeie com todo o seu corpo, não apenas com as mãos. 4. Enquanto Sunny levantava sua espada e golpeava para baixo, repetidamente, apenas um pensamento acabou permanecendo em sua mente: repetição, experiência, clareza. Repetição,
Quando ele terminou de executar 1000 golpes, Cassie finalmente estava pronta para falar.